Olá! Deixa eu começar falando diferente esse episódio, porque normalmente eu pergunto: tu já ouviu falar que não tem espaço para turismólogos na área pública? Ou tu já quis trabalhar com cruzeiros, que é uma área diferente e não sabe como? Ou tu já quis trabalhar na tecnologia e não sabe como se inserir? Pois bem, a live de hoje, né, nosso bate-papo de hoje, que não vai ser ao vivo, é uma gravação, mas de todo jeito, o nosso episódio de hoje, ele tá mais na área tradicional do turismo, que é a área da hotelaria, que é aquela área que a gente conhece assim como o agenciamento, que a gente sabe que a gente sempre pode ir. Na verdade, o agenciamento e a hotelaria são praticamente as duas áreas mais consolidadas para os profissionais que estudam turismo, tá? Que é que todo mundo, inclusive, que é fora do turismo, conhece como turismo, hotelaria e agenciamento. São duas áreas em que hoje muitas pessoas querem sair, querem ir para outras áreas que são menos tradicionais do que essas, mas nós temos muita gente hoje que quer ir para a área da hotelaria e do agenciamento, e principalmente da hotelaria, falando especificamente do nosso assunto de hoje, especificamente por uma razão, porque é uma das áreas que se mantém estável por muito tempo. A gente vê concorrentes como Airbnb, a gente vê pousadas surgindo, a gente vê outros tipos de meio de hospedagem, mas a hotelaria, apesar de, às vezes, a gente achar que treme na base, ela continua firme e forte. Então, o tema de hoje é para falar justamente sobre um dos setores, né, das atividades, dos segmentos mais tradicionais do turismo. E a gente vai falar com uma profissional que ela é do Nordeste, mas foi criada em Manaus, agora ela está em São Paulo, enfim, gente, ela é multicultural aí pelo nosso Brasil e é muito gostoso de conversar com ela, que é a Raíssa. Ela trabalha bastante tempo na hotelaria, já passou por diferentes cargos e hoje ela vai contar pra gente como está a carreira dela, o que ela está fazendo. Ela já tem bastante tempo de caminhada aí nessa área, como ela começou, enfim, muito mais nesse bate-papo gostoso que vocês sabem que a gente leva toda terça-feira às 19 horas aqui, tá bom? Eu sou Paula Marquesan, fundadora da Escola de Turismólogos, e nós estamos aqui em mais um episódio da segunda temporada da série de Carreiras em Turismo, a primeira série, a primeira espaço em que tu pode saber sobre carreiras em turismo aqui. Então, tu que não é do turismo, também está convidado a participar e entender o que nós fazemos na área do turismo, quais são as atividades que a gente faz, a importância do trabalho que a gente tem, né, para que tu possa conhecer um pouco mais dessa que é a profissão do futuro aí, o nosso turismo. Então, sem mais demoras, eu vou chamar a Rai aqui para conversar. A Rai que eu conheci quando eu morei no Nordeste também. A Rai é uma pessoa sem igual, ela é muito querida. Então, Rai, primeiro de tudo, muito obrigada por topar participar aí. Vai ser um bate-papo muito gostoso. E saudade de falar contigo, né, desse sotaque gostoso de ouvir, que é tão diferente. Saudades também, guria. Pareceu o Dani agora falando, nosso amigo. Exato. Que bom, agradeço o convite. Para mim vai ser uma grande honra poder participar aqui desse bate-papo, poder compartilhar da minha trajetória e poder também ajudar quem está querendo aí seguir, querendo escolher aí um direcionamento dentro do turismo. Então, tenho certeza que vai ser uma gravação muito produtiva. Vai ser sim, nossa, vai ser demais. Rai, começa te apresentando então um pouquinho aí o que tu quiser dizer para o pessoal que está escutando, o que tu acha que é importante falar sobre ti. Sim, claro. Bom, como você já falou aí, multirregional. Eu sou de raiz nordestina, né? Nasci no interior do Rio Grande do Norte, chamado Pau dos Ferros, que fica em torno de umas 6 horas de viagem com relação à capital, que é Natal. Mas lá realmente eu só nasci, me mudei para uma região metropolitana de Brasília, chamada Formosa. Tive uma passagem lá de 2 anos e meio. Aí, aos 5 anos de idade, cheguei em Manaus, onde morei 12 anos, onde eu realmente me considero manauara de coração, né? Boa parte da minha criação foi construída lá. Depois, em 2010, retornei ao Nordeste, morando em Natal. E aí também passei 12 anos. E agora estou aqui no Sudeste, mais precisamente no Guarulhos, aqui na região metropolitana de São Paulo também, onde já me considero paulista, tem paulistana, para dizer, guaruense. Foi uma adaptação, assim, acho que muitas pessoas acham que tem um certo receio, né? Eu sempre morei em cidades um pouco mais pequenas, né? Nada muito grandioso, assim, mas para mim a adaptação foi muito fácil, foi muito rápida. E estou gostando muito dessa experiência. Só falta mesmo eu conhecer o sul do Brasil, tchê.
Ê! Nem turistar, nem passear, nem morar Tem ainda. que vir. Aí sim, tá no meu radar. Agora não, né? Agora não É, é o momento. não é o momento, inclusive, desejo que essa onda passe quanto antes, né? É. Vai passar, somos fortes. Ai, vou fazer só um intervalinho aqui pra gente gravar pro Insta, pode ser? Que a gente está gravando. Gente, olha com quem que eu tô aqui, que maravilhosa. Rai, linda. Oi, Rai, bom dia. Oi, Tia. Estamos gravando, fala pro pessoal o nosso bate-papo hoje de hotelaria. O que a gente vai conversar? Desculpa, cortou a ligação. Cortou o vídeo. Ah, olha, viu? Coisa, gente, a gente tá gravando, tá? Acontece. Estamos aqui com a Rai e a gente vai falar sobre hotelaria hoje, né, Rai? Sobre a tua carreira. Sim. Ela estava acabando de se apresentar aqui agora. A Rai já morou em tudo quanto é cidade aí, que vocês possam imaginar desse Brasil. Só não veio pro sul ainda. Só não vim pro sul ainda, preciso conhecer o sul. Quem sabe até morar. É, né? Fazer um. É, o que tu acha? Aqui morar um tempo também, ajudar a reconstruir, porque a gente vai precisar agora. Mas. Mas depois tu vem, a gente conversa e tu vem pra gente. Você tua guia aqui pra gente turistar um pouco. Vamos voltar pra live. Pronto, só pra gente registrar aqui, vou postar lá e deixar o pessoal com bastante ansiedade para participar. Perfeito. Rai, qual que é a tua formação, né? Como é que tu, o que tu faz hoje e como é que tu chegou até aí depois de tantos destinos assim? Sim, eu me formei em gastronomia, né? Eu sempre realmente gostei da área de alimentos e bebidas, já tô dando aí um spoiler. E quando eu comecei de fato pensando no tradicional, de todo mundo que faz gastronomia, ser chefe de cozinha, ou de repente abrir o próprio negócio. E aí chegou um momento que a gente começou a pagar matérias sobre o turismo, afinal de contas tem tudo a ver. Peraí, pagar a matéria é uma coisa bem nordestina, não sei se do norte também. Fazer a disciplina, gente, para outras pessoas de outras regiões, que o Brasil é vários países em um, né? Eu sei que quando eu fui morar em Natal, aí o pessoal falava pagar matéria, de pagar matéria. Na Universidade Federal, o que eu tenho que pagar uma matéria? Eu não entendi. Sinceramente. Era o que eu achava, né? Imagina uma gaúcha indo para o Rio Grande do Norte. Então, só para o pessoal que está assistindo, talvez, Sim, pagar claro. matéria é fazer disciplina, né? Vai lá. Teve curiosidade para mim, acho que eu nunca tinha prestado atenção de que isso era um termo nordestino. Total daí. E aí a gente começou a pagar matéria tanto na área do turismo como na área da gestão. E aí eu vi essa oportunidade de atuar como gestora de alimentos e bebidas dentro da hotelaria. E aí o turismo também é uma coisa que eu gosto. Via essa possibilidade do tipo, adoro Natal, adoro minha cidade, adoro meu estado, mas eu via a importância também de me movimentar. Então, dentro dessa área do turismo, da hotelaria, aliado à gastronomia, aí eu procurei a fazer essa trajetória dentro da minha carreira. E, graças a Deus, estamos aqui. Ai, que coisa boa. Mas Rai, me diz uma coisa. Tu começou na gastronomia e aí tu foi para Natal. Nós nos conhecemos em 2016, 17, né? Acho que foi 17. 17. E tu 17. começou como hostess lá, né? Não foi? Comecei com vocês. Eu me formei em gastronomia e logo em seguida eu já fiz a pós em gestão empresarial. Tá. E aí até então eu não tinha nenhuma perspectiva ainda de trabalho, de primeiro emprego. Eu queria entrar muito dentro da hotelaria. E aí eu comecei a procurar oportunidades realmente Aham. de cozinha, dentro da cozinha. Mas nada, não consegui absolutamente nada, né? Só tentativas mesmo. Aí, dentro da Voz, eu conheci o Daniel, que inclusive já participou aqui, né, em outras oportunidades, compartilhando aqui com você também. E aí, conversando com ele, logo, o Daniel é uma pessoa super fácil de fazer amizade, né?
E aí eu contei, né, dos meus objetivos, aí ele falou, menina, pois vai dar bem certinho, porque lá no hotel a gente paga de host. E aí explicou como é que era a vaga, falou assim, me dá teu currículo que eu vou apresentar para o meu chefe e para o RH lá do hotel. E aí foi minha porta de entrada para a hotelaria. E aí comecei como hostess, trabalhei 1 ano como hostess lá no Golden Tulip. Aí depois ele mesmo me avisou que ia abrir uma rede portuguesa, estava indo lá para nossa região. Ia ser o maior resort da região, que é até hoje, né? São mais de 500 quartos, um empreendimento bilionário. E para mim ia ser incrível, porque é uma experiência de implantação, realmente oportunidade de eu atuar ali como líder no setor. Fui para lá, para o Vila Galé, como supervisora de bares e restaurantes. E aí, para mim, foi uma experiência incrível, assim, não só por ser a liderança, mas por ser ali o primeiro contato daquelas pessoas, né? Fazia parte do contrato da rede com a cidade, que 80% das pessoas que trabalhassem no resort obrigatoriamente teriam que ser locais, né? Então, você tinha ali pessoas que não tinham trabalhado ainda, com absolutamente nada, você tinha pescadores, você tinha pessoas que trabalhavam na vendinha da família, vendendo uma coisa ou outra ali no centro, nada formal, né? E agora, de fato, trabalhando ali de forma formal, trabalhando ali de forma com técnicas que nunca viu. Então, a gente foi contratado como para ser referências para essas pessoas, né? Então, é importante que a gente tinha algum background ali para poder compartilhar informações, formar essas pessoas, não somente ali cumprir a tabela normal da rede em si, vamos só passar os procedimentos, mas era fundamental que a gente entendesse aquela pessoa a fundo, né? E ver como atuar com cada um de forma individual. Então, para mim, foi um grande desafio pessoal e uma grande satisfação, uma grande realização, com certeza. Que demais. Bem legal saber essa questão do contrato da rede para só contratar pessoas locais. Isso é bem interessante, né? Para movimentar mais ainda a economia local, né? Enfim, desenvolver o social. Exatamente. Inclusive, isso já é um spoiler de uma das coisas que eu vou trazer aqui, que está mais lá para o final da parte da entrevista, que isso também entra em ESG, e aí depois eu dou maiores detalhes. Tá, bora lá. Tá, e como é que tu foi do Vila Galé, de Natal para Guarulhos? Conta aí. Aí, fiquei 1 ano no Vila Galé, e aí depois o próprio Golden me faz uma proposta para atuar em eventos, como supervisora também. E para mim foi super atrativo, porque eu achei interessante a proposta de sair um pouco ali do A e B e retornar para a capital. É muito gostoso você morar em cidadezinhas mais pacatas, mas eu sou uma pessoa muito urbana. Chega um momento assim, até mesmo para a tua carreira, principalmente a minha, que estava em ascensão ainda, né? Eu precisava de me movimentar de certa forma. Então, lá realmente você fica muito presa só àquilo, até para fazer curso, até para você, enfim, buscar referências, porque você só vive aquele mundo ali, né? Mas foi muito interessante para mim, foi desculpa a palavra, um puta passo profissional para mim, nesse sentido. E aí veio esse convite para retornar para Natal, atuando em outra área. Então, topei também o desafio. Então, me desliguei do Vila Galé, retornei para Natal. E aí foi onde eu pude praticar agora um pouco. Não estava mais liderando equipe, mas pude praticar um pouco da minha área comercial, né? Então, dentro de eventos, como supervisora de eventos, o meu foco era esse, era contratar, prospectar novos clientes, trazer também o meu conhecimento dentro de alimentos e bebidas para que tornasse a experiência do cliente do evento realmente melhor, né? Tá totalmente ligado, alimentos e bebidas com eventos. E aí foram novas habilidades que eu tive que adquirir.
né? Principalmente a da negociação, que era até então uma das coisas um pouco falha ali para mim. E claro, a negociação ela também faz parte acho que de qualquer área dentro da hotelaria. Isso para mim também começou a me fazer ter outro olhar para alimentos e bebidas também. Eu disse, poxa, eu também preciso ter um lado comercial, eu também preciso ter um lado de venda, preciso passar isso para a equipe, futura equipe de garçons que eu vou ter, a Sim. importância de entender as necessidades do cliente dentro do alimento e bebida. Então, eu passei 1 ano e meio como supervisora de eventos. Veio pandemia. Nossa, assim, pandemia foi um negócio gritante, assim, pra gente, principalmente na área de eventos, né? Então, as pessoas não podiam mais estar nos seus trabalhos, não podiam mais estar saindo de suas casas. As empresas... Nossa, eu me lembro que era o mês que eu tinha mais fechado evento. E aí, do nada, da noite pro dia, todo mundo, assim, eu recebi, acho que umas 12 ligações e fora os e-mails de eventos que já estavam fechados para os próximos meses, né? Eu lembro bem que isso foi no final de maio para início de abril. E aí todo mundo começou a ligar ou mandar e-mail cancelando todos os eventos. E para nossa área, assim, foi muito difícil, muito complicado, né? Então a gente realmente teve que repensar aí ao longo dos meses como é que ia fazer. O hotel passou 5 a 6 meses fechado. E quando a gente retornou com todos aqueles protocolos, né? Uma operação bem enxuta. E dentro de eventos a gente teve que se readaptar, né? Então, evento que a gente fazia presencial, a gente teve que fazer híbrido, né? Teve que alugar salas e investir em tecnologia, né? A gente tinha um parceiro que terceirizava todos os equipamentos para a gente e fazer propostas para que as pessoas fizessem seu evento híbrido, né? Dentro das leis permitidas, dentro de todo o protocolo que era permitido na época. E aí aí depois eu fui promovida a coordenadora de AIB, né? Mais ou menos isso no segundo semestre de 2021. Fui promovida a coordenadora de AIB, ainda no Golden Tulip. E depois recebi a proposta para vir trabalhar, ainda em 2021, para vir trabalhar aqui em Guarulhos, no Puma. E gostava muito, né, de atuar lá como coordenadora, que de fato já era ali um passo bem próximo da gestão de AIB, mas realmente eu já tinha essa necessidade, né, os meus gestores sabiam disso, que eu tinha essa necessidade de expandir em algum momento. Tinha vindo ali a pandemia, isso não aconteceu antes muito por causa da pandemia, né, até os processos seletivos que eu vinha participando acabaram dando uma segurada ali por causa desse processo. E aí depois veio aquele reaquecimento, né? E eu acho até que dentro da hotelaria as pessoas meio que subestimaram, inclusive, né? Eu acho que não pensavam que ia ser um reaquecimento tão rápido, né? Então, assim, eu digo isso até mesmo dentro do Golden, né? Quando a gente estava lá em Natal, a gente realmente não pensou. E foi uma coisa meio que da noite pro dia. Do nada a gente estava com ocupação, sei lá, 30, 50, e daqui a pouco a gente já estava 60, 70, 80. Foi o momento que as agências de turismo, inclusive, começou a vender muitos pacotes, passagens, aquela coisa tipo, compra aqui por X valor, a gente ainda não tem a data, mas quando tiver, você já está com seu passagem comprada, já está com seu pacote de hospedagem comprado. E aí, isso a gente teve esse impacto positivo para a gente, né? Saiu correndo ali, fazendo assim, mas também entendiam. As pessoas também entendiam, né? Entre aspas, esse despreparo que os hotéis estavam, que as agências estavam, que as empresas de passeio estavam, porque realmente ninguém esperava que pudesse ser tão rápido, né? Então, foi justamente nesse processo de reaquecimento que veio essa oportunidade de eu vir para São Paulo. E aí tu estava participando de processos seletivos para ir para São Paulo, ou não? Estava. E aí, participando dos processos, aí acabou que, entre os processos que eu participei, sem sombra de dúvidas, não pensei duas vezes em escolher essa oportunidade que eu estou aqui hoje, principalmente por ser um hotel próximo da área de aeroporto. Na verdade, faz parte da área de aeroporto, do meu trabalho em Barulho.
o nosso o terreno, né, ele faz parte da área do aeroporto. E aí eu pensei, poxa, é uma grande oportunidade, vou trabalhar na região de aeroporto, vou poder praticar meu inglês com certeza, receber muito layover, receber muita tripulação. Então, não pensei duas vezes, aceitei o desafio e vim. Né? E aí fazem 2 anos e meio que eu atuo aqui hoje como subgerente de alimentos e bebidas. Ah, legal, viu? E qual é a diferença? Porque muitos hotéis eles colocam o nome de supervisor, coordenador, subgerente só para nome diferente, nomenclatura por diferente. Mas é a mesma coisa ou tu tá fazendo coisas diferentes de coordenadora para subgerente? Sim, faço sim. Lá no Golden, como coordenadora, seria realmente a função de gerente, só que é um hotel menor, né? Então eles acabam optando pela nomenclatura coordenadora, né? Tá. Mas é uma posição estratégica, né? É uma posição onde sim, você tem que olhar a operação, acompanha a operação, você tem os supervisores para isso, você tem os seus líderes para isso, mas você tem que estar ali pensando estrategicamente, pensando em datas comemorativas, o que você vai fazer da cidade, o que você vai ofertar, ver também dentro dos eventos o que você pode trazer ali de novidade ou de formas para você contribuir para a receita do hotel atrelada ali àqueles eventos. Tem que gerenciar os custos, é importante isso, né? Não adianta você só oferecer, ofertar, ter o melhor preço, mas se você não tem um impacto positivo isso de maneira financeira, você tem que acompanhar se tua equipe ali faz sentido com tua demanda. Também não adianta você ter um quadro encharcado, como também não adianta você ter um quadro muito reduzido, nem a mais nem a menos vai refletir de maneira positiva, né? Você tem que ter ali o ponto de equilíbrio. Então, dentro da função de coordenadora, isso fazia parte das minhas atribuições. Aqui, como sub, eu comecei realmente mais focado na operação, até pelo contexto que o hotel se encontrava na época, né? Então, eu realmente estava ali, eu fiquei 2 anos realmente só focado na operação, e hoje, desde janeiro, eu estou focada mais, a gente fala ali mais dentro do sanduíche, né? Um apoio ali à minha gerente, mas também ali um apoio à operação, né? Então, você entende os dois lados têm as suas estratégias, e você precisa estar ali sendo o elo disso. Mas tem Legal diferenças. também. Massa. É entre uma operação. É porque, na verdade, acaba sendo um cargo tático, né? Que tu tem que pensar. Quem pensa o mais estratégico nesse caso é a tua gerente, mas tu precisa fazer a conversa entre a gerência e o operacional, né? Exatamente. Show. Exatamente. É operacionalizar a estratégia. Legal. Como é que tu vê teu futuro, assim, de carreira? Como é que tu pensa em ficar na hotelaria? Tu ainda gosta? Porque a hotelaria te dá possibilidades, como tu mesma mencionou em algum momento aí na nossa conversa, de repente trabalhar no sul, em outra região. Como é que tu vê isso? A hotelaria abre muitas portas para isso, né? Inclusive para ir para fora do país, assim. Sim, chegou um momento da minha vida que eu imaginei de cara isso, eu vou entrar na hotelaria, até pensei em um certo momento trabalhar em cruzeiro, porque eu quero desbravar o mundo, sair viajando para outros países, trabalhar em outros países, mas hoje, eu não sei se é porque eu já tenho 30 anos, Entendo. eu estou muito afim de tanta movimentação. Mas a de estado era fato, né? Isso, assim, realmente eu gostaria, inclusive, se um dia eu tiver que sair do país, não vou dizer que dessa água eu jamais beberei, né? Claro, se de repente chega aqui, pum, pinta aqui uma oportunidade, venha para tal país, vai ser assim, assim, e que eu veja benefícios para mim, que eu veja objetivos profissionais também, com certeza, alinhado ao pessoal, né? Acho que chega um Sim. momento a gente só pensa no objetivo profissional, mas chega ali um momento que você entende, opa, é interessante que o meu pessoal esteja alinhado com isso, né? Mas realmente hoje eu não me vejo de fato saindo ainda do país. Eu acho que o Brasil tem muita oportunidade para a gente explorar aqui, fomentar aqui. Gostaria muito de atuar dentro da hotelaria em outros estados. No momento, acredito que ainda tenho muito tempo ainda para desbravar aqui em São Paulo. Acho que a forma como as pessoas atuam e trabalham aqui é muito interessante. Então,
hoje, assim, na carreira, o que eu consigo vislumbrar para mim é hoje nessa gerente, atuar como gerente dentro de unidade de algum hotel ou dentro da rede mesmo, né? Várias redes que eu trabalho. E daí, então, depois disso, não, tá aqui, dei o meu check aqui, atuei como gerente de alimentos, consegui atingir isso de resultado. E aí, se quem sabe, tá, mudar, depois até mudar de país. Mas no momento, acho que hoje o meu lugar é aqui, dentro do Sudeste. Que legal, assim, porque a gente chegar, né, uma das coisas mais difíceis, né, Rai, hoje que eu vejo muito mentorando, especialmente o pessoal, é chegar a um objetivo, porque no momento em que tu chega a um objetivo que tu tem, e é lógico que isso pode mudar, como tu mesma disse, de repente pinta uma possibilidade, tu praticando o teu inglês, tu já vai estar mais preparada, porque às vezes pinta a oportunidade, poxa, tu não tem inglês, não tem como ir para fora, né, na maioria dos países, mesmo Portugal, que vai exigir que tu tenha, né, para processos, para os sistemas, para conversar com as pessoas, com os turistas, então, mas é legal, porque quanto antes tu consegue descobrir qual é o teu objetivo, mais fácil fica de tu, inclusive, planejar a tua vida pessoal em torno dele. Porque senão tu fica assim meio bagunçado, tu não sabe para onde tu quer ir, o que tu faz agora, que curso tu faz, né? Exato, e aí qualquer coisa serve, e aí qualquer coisa servindo, você começa a ver, ai meu Deus, não é isso que eu queria. E concordo completamente, é fundamental você conseguir visualizar a sua trajetória. Sim, e tu sabe que eu costumo dizer, tem essa famosa frase, nem sei quem é que disse que se tu não tem objetivo, qualquer caminho serve. Eu costumo dizer outra frase, que eu não sei se é minha. País das Maravilhas, eu acho. Então, eu acho que isso que se tornou mais popular. Eu costumo dizer outra que eu nem sei se é minha, eu não vi ainda, mas né, hoje em dia nada se cria, tudo se transforma, né? A lei lá da física de Lavoisier. Mas o que eu digo é que quando tu não sabe para onde tu vai, quando tu não sabe o que tu quer, nenhum caminho serve, porque foi o que tu disse. Tu vai para um caminho, tu vai para outro, mas tu nunca vai estar realmente satisfeita se tu não sabe o que tu quer. Vai estar sempre uma coisa incomodando, isso aqui não era bem o que eu queria, mas tu não sabe o que tu quer, então qualquer caminho tu vai estar triste, vai ser ruim, né? Exato. Ai, conta como é que é o teu dia a dia como sub. Sim. Bom, é uma rotina muito interessante, é uma rotina muito gostosa. Primeiro porque você passa pela cozinha, né? A gastronomia, né? A chefe sempre. Você passa pela cozinha e aqui a gente tem um AIB extremamente movimentado, né? É um hotel que tem uma receita altíssima de alimentos e bebidas, até porque acaba sendo um pouco ilhado, né? Você não tem muitas opções nas redondezas. Então, 90% desses hóspedes, eles sim vão consumir dentro do hotel ao longo do dia. E 100% deles, nem que seja uma das refeições, ele vai fazer no hotel. Né? Então, dificilmente alguém não vai fazer refeição lá. Os eventos do mesmo jeito, então todo evento que contrata as nossas salas lá, eles automaticamente vão consumir dos nossos alimentos e bebidas. Então, a gente tem uma cozinha o quê? Sempre ativa, sempre fazendo coisas novas. Aí você passa na padaria, o cheirinho de pão saindo, o cheirinho de pão de queijo saindo do forno. Você passa na padaria e você vê aqueles docinhos maravilhosos. O buffet atua com a la carte. Então, assim, aí a gente tem que fazer o quê? Amizade com o pessoal da cozinha, né? Os meus melhores amigos são as cozinhas. Ei, esperta tu, hein? Né? E aí, depois que a gente passa pela cozinha, a gente tem que passar pelo salão, ver como é que a equipe está prostada lá para atender nossos hóspedes. Aí a gente tem uma dinâmica bem interessante, porque a gente tem um hóspede particular e nós temos o nosso hóspede tripulante, né? Não quer dizer que o atendimento do hóspede particular vai ser superior ao atendimento do nosso hóspede tripulante. Não é isso. É porque o tripulante, ele já é da casa, ele praticamente já é um habitué nosso, ele tá ali, ele quer um negócio mais informal, mais descontraído, mais rápido, caipirinha, são os nossos maiores consumidores de caipirinha. Então, a gente tem que ter essa atenção, né? O atendimento do nosso cliente tripulante é mais rápido, mais ágil. Em contrapartida, eu tenho um atendimento mais
de mais conexão, eu tenho um atendimento onde eu tenho que seguir o protocolo lá, até porque a gente passa por auditorias, então a gente precisa cumprir lá um protocolo de atendimento para o nosso hóspede particular, né, para atingir a satisfação dele, assim como também a gente precisa atender a demanda do nosso hóspede tripulante para também atender a satisfação dele, né? Aí, feito isso, né, sempre estou ali acompanhando a rotina da nossa equipe, do nosso time. A gente tem que fazer a gestão das reclamações, né? Então, todos os dias a gente tem vários procedimentos para estar gerenciando essas reclamações, né? A gente tem um relatório do Customer Experience, onde ali são os próprios hóspedes que deixam, né, essas notificações. Não são reclamações, elogios também, né? Que a gente também tem que repassar para eles elogios. A gente tem o relatório WAR, que é feito pela recepção, né? Então, ali, às vezes, o próprio hóspede, ele menciona ali no ato do check-out, ou no meio da hospedagem liga. Então, ali a gente tem que estar acompanhando o nome do hóspede, a ocorrência que aconteceu, a hora que aconteceu, como foi que aconteceu aquilo por quê? Aconteceu por isso, por isso. Esse atraso aconteceu porque a gente falhou na hora que foi anotar o pedido, então qual vai ser o plano de ação? Como é que a gente não vai, como é que a gente vai fazer com que isso não ocorra mais, né? Aí, feito isso, são as atuações em loco, a gente leva as informações também em reuniões departamentais e operacionais, né? Então, a gente vai tratar com os outros sublíderes, né? Com os outros subgerentes ou coordenadores de setor, e aí a gente vai trazer cada um seu ponto de vista e ver ali como é que a gente pode atuar melhor. Participo também, né, da parte de planejamento de como a gente vai operacionalizar os eventos, né? Inclusive, ontem mesmo a gente teve uma ativação, uma das premissas da rede, né? A gente faz muita ativação de alimentos e bebidas, e a última ativação que a gente fez foi arte e vinho, né? Então, as pessoas vinham para o hotel, sejam elas hóspedes ou não, né? A maioria dos eventos que acontecem, essa promoção de alimentos e bebidas, ela é aberta ao público, né? Inclusive, é uma das premissas, assim, de hotéis que atuam com gastronomia, né? Não só abrir ali para particular, mas também para, não só para os hóspedes, mas também para o público em geral, né? Então, ali as pessoas compraram o seu ingresso, tinham ali um rodízio de vinho para estimular a sua criatividade, pintar o que viesse à sua mente, comer lá do hotel, né? A gente participa disso. Também a gente. Deixa eu só te fazer uma pergunta antes. O hotel, o restaurante, ele é próprio ou ele é assinado por alguém? Enfim, pode ser. Ele é próprio, ele não é terceirizado, né? Tá. Inclusive, é uma das coisas que a rede zela muito, né? Antigamente, foi bem interessante você tocar nesse ponto, porque, inclusive, eu já trabalhei em hotel que passou por essa dúvida, né? Assim, será que a gente terceiriza? Será que a gente mantém? E a rede, ela faz questão de manter os restaurantes sendo próprio, né? Porque aí você consegue dar a experiência que você quer para o seu cliente, né? Então, lá no hotel, o hotel é próprio, o restaurante é próprio. Legal. Massa. Sabe que eu falo muito com o pessoal de hotelaria, também dou bastante mentoria para o pessoal da hotelaria. Uma das coisas que o meu pessoal diz, assim, tem bastante dificuldade com mão de obra. Então, com a equipe. Então, às vezes, em diferentes regiões, claro que vai mudando, né? Então, e também muda, eu acho que de acordo com a estrela, que hoje já não é mais estrela, mas com a estrela do hotel. Então, né? Com o grau de luxo, enfim. Mas a minha pergunta para ti é, de forma geral, quais são as dificuldades que tu enfrenta no teu dia a dia, no teu trabalho? Tá, com relação à mão de obra, você diz, né? De forma geral, mão de obra foi só um exemplo que eu citei, porque o pessoal me relata que tem bastante dificuldade, né? Inclusive, no Sul, aqui no Rio Grande do Sul também, por exemplo, em Gramado, tem muita dificuldade em conseguir mão de obra que seja fiel, que fique, que trabalhe, que venha, que tu possa contar com a mão de obra, porque as pessoas muitas vezes simplesmente somem, não aparecem, e isso, claro, pode mudar de região em região, mas de forma geral, assim, o que tu enfrenta de dificuldades no dia a dia? Sim, concordo. Eu acho que isso é uma queixa de todo hoteleiro, né? A gente tem um certo turnover, né?
grande aí. Passei por isso praticamente todos os hotéis que eu trabalhei. Mas eu acho, Paulinha, que talvez o grande ponto dessa dificuldade da mão de obra talvez seja o que a gente estava falando aqui no início. As pessoas não reconhecerem a sua trajetória, né? Então, sei lá, muitas vezes entra porque só quer estar no trabalho ou pensa que a hotelaria é uma coisa e, na verdade, não é bem aquilo. E aí chega lá, porque assim, venhamos e convenhamos, né? Hoteleiro, na maioria das vezes, trabalha 6x1. Então, E assim, domingo, né? exatamente, trabalha 6x1, e esse 6x1 engloba você trabalhar o sábado, você trabalhar o domingo, você trabalhar o feriado, você trabalhar o final de ano, você trabalhar Natal. Então, assim, e são justamente períodos que a gente recebe mais atestado, por exemplo. Olha só. Então, realmente, a gente acaba tendo essa dificuldade, né? E acho que a gente pode sanar isso. Processo seletivo. E é uma das coisas que é uma das coisas que eu também, né, faz parte das minhas atribuições, é fazer processo seletivo. Eu não sabia nem por onde ia, né? Então, fiz treinamento sobre isso. E é importante você fazer perguntas chaves, realmente entender se a pessoa tem uma trajetória, e daí você vê se vale a pena ou não você contratar. Muitas vezes você quer contratar uma pessoa que tem uma experiência, né? As pessoas querem já ter tudo pronto. É muito legal, né? Você tá aqui correndo, porque a gente sempre tá correndo, né? Já queria, eu tenho 2 vagas abertas, 3 vagas abertas. Eu não quero desprender, né, o nosso automático. Eu não quero desprender tempo para treinar uma pessoa, já queria que ela viesse pronta. Mas muitas vezes essa pessoa pronta, ela não tem um compromisso com a própria carreira, né, com a própria trajetória. Aí quando você vê que ela passou 2 meses num canto, passou 3 meses em outro, passou 6 meses em outro, que vem essa questão aí dessa dificuldade, né, de manter a mão de obra. E às vezes você tem uma pessoa com menos experiência ou com 0 experiência, mas você consegue ver que é uma pessoa que tem um potencial para trilhar ali a sua carreira, para trilhar a sua trajetória, para ser uma pessoa ali focada, firme. Aí você para e pensa, não, eu prefiro desprender tempo com essa pessoa que tá ali, que pô, já tá, procurou uma formação na área, não tem nenhuma experiência, mas, poxa, se prontificou em procurar assuntos da área para trazer aqui para a entrevista, poxa, eu estou disposta a desprender o tempo que for preciso para ensinar essa pessoa o ofício, entendeu? Eu acho que o grande problema realmente vem a partir daí, das pessoas não entenderem aonde elas estão atuando, e acho que o grande ponto de solução nosso, né, que atua aí como líderes do setor, dentro da hotelaria, é você entender realmente o seu candidato, né? Entender o seu momento e entender o seu candidato. Cara, que demais tu fala isso. Nossa, é sensacional. Eu acho que é uma. Nem ouvi todo o nosso bate-papo ainda, mas é a cereja do bolo para mim, que eu adoro esses papos de carreira, Rai, e na verdade tu sabe que o que tu trouxe assim para mim de né, o que tu trouxe aqui pra gente, falando sobre as pessoas têm que conhecer a sua trajetória, e um segundo ponto super importante, as pessoas têm que saber onde elas estão entrando. Sabe que uma vez eu fiz uma entrevista, aliás, eu fiz várias entrevistas em 2020, quando eu estava fazendo mestrado lá na Europa. Então, eu fiz várias entrevistas com diferentes países, foi bem legal, que deu para conhecer bastante, assim, da cultura, do perfil e tudo. Uma coisa que me chamou a atenção é que todos eles estavam perguntando: tu sabe para que vaga tu aplicou? Tu sabe o que tu vai fazer nessa vaga? E aí eu, depois de acho que a terceira ou quarta vez que me perguntaram em diferentes empresas, eu fui ganhando confiança numa entrevista determinada, eu perguntei para ela, olha, me diz uma coisa, por que vocês estão perguntando isso? Eu tô fazendo outras entrevistas e eu vi que todo mundo tá perguntando, tu sabe que vaga tu vai, o que tu vai trabalhar nessa vaga? Né, o que faz a empresa? E eu perguntei, por que vocês estão perguntando isso? Tipo, se o candidato aplicou, o candidato sabe. Ela disse, não. A maioria dos candidatos aplica para um monte de vaga, não tá nem aí, só quer aplicar como se tivesse feito a sua parte, não sabe aonde vai trabalhar, com o que vai trabalhar, o que vai fazer, quanto tempo vai trabalhar, que dedicação precisa. Isso tem atrapalhado muitos recrutadores. Então, eu acho que o que tu trouxe é um negócio fantástico, porque se a gente critica tanto, eu vejo muitas pessoas criticando as empresas, porque não tem plano de carreira, porque não sei o que, não sei o que. Mas tu tem o conhecimento da tua trajetória, do que tu vai fazer, se tu vai trabalhar num hotel, é diferente de trabalhar numa agência, é diferente de trabalhar com tecnologia, é diferente de trabalhar como guia, né? Sim. E aí tu tem que saber exatamente, por exemplo, começar por trabalhar 6x1, vou abrir mão dos meus finais de semana.
né? Da minha ceia de Natal, da minha ceia de Réveillon, das festinhas que os meus amigos vão, porque muitas vezes você até quer ir, mas você tem que, poxa, você tem que ter compromisso, né? Então, assim, é abrir de mão de muita coisa, assim, de carnaval, né? Para quem é brasileiro, vai sofrer com isso. Então, aí é isso. Eu acho que aí as pessoas veem ali qualquer vaga, qualquer outra oportunidade, aí fica pulando de galho em galho, aí hora sai do A e B, aí vai para a recepção, aí daqui a pouco muda, aí daqui a pouco sai da área. Então, realmente, eu acho que o grande ponto é isso, é realmente as pessoas entenderem e saberem onde elas estão entrando, né? E aí, claro, como recrutador, as pessoas que fazem esses processos seletivos, elas também têm que entender a fundo quem elas estão trazendo, né? Ah, é bom também isso, porque às vezes o recrutador não entende muito também nem do própria tarefa, né? Que a pessoa. Na hotelaria, não sei, eu vi menos isso, tu tem mais experiência, mas eu vi menos. Eu percebo que os recrutadores, pelo menos eu acho que em hotéis menores, talvez hotéis maiores tenham mais dificuldade, mas os recrutadores tendem a conhecer um pouco mais os setores, o que precisa, que tipo de profissional, né? Em outras áreas tem mais dificuldade. Tu vê isso também? Sim, sim. Também concordo com o que você falou. Porque, bom, eu não sei em outras áreas, né? Mas em todos os hotéis que eu trabalhei, existe a questão da meta de turnover, né? Então, assim, Uhum. é importante que as pessoas que estejam recrutando entendam quem elas estão trazendo, porque isso vai refletir no resultado nela, né? Então, assim, eu não posso colocar qualquer pessoa. Eu sei que muitas vezes isto tem um impacto na operação, né? Porque é muito ruim você estar com o seu quadro não estar completo, né? Então, assim, poxa, dentro de alimentos e bebidas ainda é mais fácil, porque a gente consegue repor essa mão de obra com extra, né? Mas já a recepção é mais difícil, você não consegue contratar extra para recepção, né? Porque o negócio ali, você vai lidar com processos muito mais burocráticos, né? É uma operação, mas é uma operação burocrática, né? Então você não pode, tipo, chama aqui esse extra que, pum, já vai trabalhar. Não é uma coisa que você ensina assim na hora. Você só precisa ter a habilidade de atender, né? Como é alimentos e bebidas. E aí isso reflete totalmente nisso, né? Eu acho que você precisa saber quem você está contratando, porque isso vai te ser cobrado, né? Poxa, por que o teu hotel, tua empresa tem tanta rotatividade? O que está acontecendo? Vocês estão colocando qualquer pessoa e qualquer pessoa está saindo? Né? Vocês estão contratando as pessoas certas, né? Então, assim, eu sei que muitas vezes a necessidade de operação faz que você, sorriu, falou bom dia, vamos colocar para dentro. Mas não, você precisa entender de fato se aquela pessoa vai conseguir se familiarizar e se vai conseguir se encaixar ali, né, e permanecer o tempo. Obviamente que a gente não. A pessoa tem que contratar uma pessoa que se vê 5, 10 anos aqui dentro. Não, né, gente? A gente também não vai romantizar isso. Eu quero que a pessoa vista a camisa pro resto da vida. Não, a gente quer que a pessoa cresça, evolua. Pode ser que dentro da própria unidade, ou que daqui a 2, 3 anos vá para uma outra unidade, mas você tem que entender ali que ela vai fazer um tempo juiz, né? A contratação. Não, e também entregue resultados, exatamente, fazer jus e entregar os resultados pelo menos naquele período que ela tá lá, vestir a camisa naquele período que ela tá lá, né? Exato. Tu sabe que esse negócio do extra que tu falou, eu tô até procurando aqui, porque eu publiquei isso. Olha só que interessante. Tem um em Gramado, a gente fez, enfim, no evento que nós fizemos no início do. Agora, 23 e 24 de março de atualização, teve uma coisa super legal que uma profissional da área da hotelaria em Gramado trouxe pra gente, que acho que é full extra, alguma coisa assim, o efeito extra, acho que é efeito extra, alguma coisa assim, que é que os hotéis estão, isso que tu disse, restaurantes fazem muito isso também já há mais tempo, mas acho que os hotéis estão buscando mais agora, por essa dificuldade de manter a mão de obra, enfim, até engajada e tal, que não é só o turismo que enfrenta, mas a gente vê muito isso, né, na hotelaria e tal, e nos setores de serviços, porque os salários costumam ser um pouco mais baixos, né, do que em outros, e na verdade o que a gente vê é muitos contatos de extras, porque muitas vezes tu precisa chamar muito mais do que antes, tu precisa chamar extra, às vezes todos os dias, porque alguma pessoa falta aqui, ou várias faltam aqui, talvez em datas comemorativas, em domingo, né, como tu disse,
E em Gramado eu sei que o pessoal tá chamando, acho que é efeito extra o nome, posso estar enganada, alguma coisa extra, assim, que é justamente agora, o pessoal tá tendo que chamar extra praticamente todos os dias, assim. Inclusive, agora a gente passou aí por né, um certo surto aí de dengue, né? Principalmente aqui em Guarulhos. Tivemos vários casos. E era assim, todo dia a gente recebendo mensagem de colaborador, tô com 3 dias, tô com 5 dias, tô com 7 dias. A gente teve um afastamento praticamente de quase a metade só do nosso setor, né? Então, e aí foi casa de extra todo dia. E aí, claro, assim, é uma coisa que é pertinente, né? Não tem como você fugir disso. Até porque, principalmente dentro da hotelaria, eu acho que talvez em restaurantes seja um pouco menos. Mas em hotelaria, por quê? Você tem ali a sua mão de obra mínima para o mínimo da operação. Então, qualquer evento a mais, uma ocupação a mais, né, no caso da gente que trabalha aqui com grandes eventos. Então, assim, Uhum. mínima ali de mão de obra, mas a partir do momento que aquilo estende aquela capacidade que a gente tem da operação, eu vou precisar de mão de obra, né? E aí, claro, a gente tem aquelas pessoas que vêm de mão de obra extra que, obviamente, a gente não vai colocar ali à frente de determinadas partes da operação. A gente vai Sim. colocar, vai remanejar ele, aonde é fácil a gente estar ali olhando e que é produtivo também, né? E aí, claro, tem as pessoas que, de tanto irem, né, fazer extras lá, acabam sendo da casa. Tem pessoas que fazem questão de serem efetivadas em algum momento, como a gente já teve vários casos, mas tem pessoas que não, né? Preferem realmente estar ali se movimentando como extra, porque quer queira ou quer não, tem a liberdade de escolher ali se vai trabalhar, se não vai, né? E pode Então, trabalhar em outros lugares também, né? Porque nossa legislação ela é um pouco inflexível nesse sentido. exatamente. Bah, legal, legal conversar sobre isso. E me diz uma coisa, se alguém quiser entrar na área da hotelaria hoje, o que que tu diria? Eu diria, estude Não. sobre a converse com pessoas da área, converse com pessoas da área, entenda que, inclusive, dentro da hotelaria, você existe várias categorias de hotel, né? Você tem o hotel resort dentro de um interior, você vai ter um hotel resort dentro de uma capital, você vai ter um hotel totalmente voltado para executivos, você vai ter o hotel voltado para família, né? Existem várias categorias, né? E é importante você entender isso, porque às vezes você pensa assim, eu quero entrar em hotel. E aí, sei lá, você vai, de repente, do nada, você tá aqui com sua vida, beleza, ok, super livre e tal. Aí você vai e aceita trabalhar num resort. Que aí a vida é outra. É diferente de um hotel ali, de torre única, mais voltada para o business, mais voltada para o turismo a negócios, né? Então, assim, entenda bem a área, né? Fale com profissionais da área, entenda se você está disposto, né, a enfrentar isso, né? Tipo, como a gente está falando aqui, imprevistos acontecem o tempo todo, né? Hotel é 24 horas, 7 dias por semana, 365 dias no ano. Então, assim, não pode parar, né? Principalmente se você está na posição de líder, né? Então, assim, se de repente eu estou aqui, eu problemei a minha vida pessoal, hoje eu tenho isso de compromisso, mas acontece, poxa, entrou um layover, aconteceu um problema aqui, vou ter que remanejar os hóspedes, vou ter que suprir ali a mão de obra de um garçom que faltou, de um recepcionista que faltou, de uma camareira que faltou. Você está disposto a isso? Porque, assim, é o compromisso que você assumiu, Uhum. é a tua carreira profissional, né? Então veja bem se isso faz sentido para você, para poder você realmente de fato entrar e se entregar. Mas óbvio, acho que toda profissão, né, toda carreira é isso, não é só feita de bônus, tem os ócios também. E Tem assim, os óculos, é verdade. tem os ócios também. Mas assim, poxa, é uma carreira que te faz evoluir muito, de maneira muito pessoal também. Poxa, você está ali em contato com pessoas de diversos lugares. Você vai fazer amizade, tipo eu mesmo. Você fiz amizade de tanto hóspede ali, ou então você faz ali uma gentileza e aquilo te aproxima, te conecta. Aí daqui a pouco você tem amigo no Rio de Janeiro, você tem amigo em São Paulo, você tem amigo no Sul, você tem amigo que mora fora, porque vira, né? Acaba virando amigo também.
né? Então, assim, para quem gosta de se conectar com pessoas e para quem gosta de servir, cara, vai fundo, vai na fé, porque é uma carreira que vale muito a pena. Que demais. Eu também curti muito a hotelaria. Dizem que ou tu ama ou tu odeia, né? Sei lá se é verdade. Eu curti muito. É isso, eu tu amo, eu tu odeio. Ô, Rai, deixa eu te fazer uma pergunta. Tem alguma. Antes de ir para a última, depois aí eu abro o espaço, tu fala o que tu bem entender aí, se eu não perguntei alguma coisa ou se faltou. Mas eu tenho uma pergunta para ti, assim, ó. A gente teve aí 3 anos, bem dizer, de pandemia, e assim, os impactos ainda nem acabaram de aparecer. Na verdade, a gente vai sentir os impactos emocionais da população por muitos anos ainda. As empresas, muitas tiveram que se adaptar. A gente sabe que muita coisa que era normal continua normal e vai continuar, porque faz parte das pessoas, mas o que é que tu percebeu, tanto lá em Natal, quando tu teve toda essa mudança lá no Golden, né, dos eventos e tal, além dos eventos para híbrido, que é talvez o primeiro impacto que as pessoas tenham visto dessa pandemia, mas que outras coisas, se alguma, tu percebeu que mudou com esse cenário de pandemia na hotelaria? Sim, tem uma coisa, inclusive, que chega a ser até engraçada, que é o menu QR Code, as informações QR Code. Boa! Eu sei que as pessoas odeiam, normalmente odeiam, mas assim, pra gente que tá dentro dessa operação, pra gente é maravilhoso, porque, tipo, antes da pandemia, já existia, né? Eu me lembro já de alguns estabelecimentos, hotel mesmo assim, que você tinha o físico e você tinha o QR Code. Mas aí a gente se apropriou de que não pode ter mais no físico, né? Por causa do contato. Realmente, assim, isso foi uma das coisas, né? As informações, elas estão cada vez mais, como é que eu posso dizer, atreladas a essas facilidades da tecnologia. E aí você acaba tendo impacto para aquelas pessoas que ainda gostam do convencional, do tradicional, do papel, né? Uhum. Isso é uma das coisas assim que eu acho engraçado e para a gente foi muito favorável, inclusive. Mas, assim, comportamento das pessoas. Antes você tinha pessoas muito mais aceleradas, muito mais cosmopolitas, assim, do tipo, sabe, não prestava atenção ao seu redor, né? Então, assim, queria coisa rápida, acho que a conexão era um pouco menos, assim. E hoje não, Uhum. você vê as pessoas menos aceleradas, né? Uhum. Procurando mais ali, cada vez mais atrelar todas as suas experiências. Tipo, se você vai fazer uma viagem a negócio, eu também vou atrelar aquela viagem a alguma coisa de cunho pessoal, um lazer, né? Então, aí entra também a tendência, né, nossa, como hoteleiro, tá cada vez mais conectado ao cliente, né? Pensar sempre em experiência do cliente, que aí é uma das coisas interessantes que gastronomia está totalmente voltada a isso, né? Então, você vê hoje em dia os hotéis que antes pensavam em terceirizar, eles seguem, mesmo que o A e B não fique, obviamente que no prejuízo ninguém vai estar trabalhando com isso, mas assim, não me dá lucro aqui nesse setor, mas é uma forma que eu tenho de dar para o meu hóspede facilidade, né? Me conectar com Uhum. ele de forma. Então, assim, é cada vez mais importante a gente entender esse perfil e entender o perfil individual de cada hóspede mesmo, né? Para você personalizar isso. Entender as necessidades. Você quer que ele volte, você quer que ele sinta especial, diferenciado. E eu acho que isso tem um grande impacto por causa do que aconteceu na pandemia, né? Então as pessoas vieram com esse retorno menos acelerado. Eu quero entender aqui como é que eu vou me conectar, como é que eu vou aproveitar da melhor forma possível. Estar de... Nossa, que interessante, gostei. Gostei porque isso afeta tudo, né? É o que tu disse, a gente talvez vai planejar alguma outra atividade que talvez não traga lucro nessa atividade, mas que ajuda a trazer em outra, né? Então tu vai precisar complementar para poder conhecer mais o teu hóspede, bem, bem legal. Eu tenho uma última pergunta agora que eu faço para todos os meus convidados, assim, tá? Eu nem envio para vocês porque eu quero realmente, não existe certo ou errado, obviamente, para nada dessas perguntas, mas o que é valorização para ti? Olha, valorização para mim é quando você consegue alinhar tanto o teu profissional quanto o teu pessoal, né?
Então, assim, eu acho que, claro, todo mundo pensa, tipo, eu quero trabalhar, quero ganhar bem. Mas, às vezes, eu acho que a valorização pessoal, ela acaba sendo recompensada nisso, né? Então, assim, acho muito importante você entender a pessoa com quem você lidera. Acho muito interessante você entender o que você pode ajudar, o que você pode contribuir, né? Às vezes, você investir numa pessoa, né, seja as empresas que investem com treinamento, entende o que o colaborador quer. Às vezes a empresa acha que reconhecer é dar um voucher, mas às vezes o que ele quer é, poxa, ser reconhecido, e aí posta ali ele, vai lá na reunião departamental, olha, o fulano por causa disso, vai tá sendo reconhecido pelo seu trabalho, pela forma como ele atuou. Então, assim, eu acho que essas coisas são mais importantes, né? Do que só coisas materiais. Muito legal. Gostei. Gostei. Sabe que praticamente todo mundo tem dito mais ou menos a mesma coisa. Que valorização para si é isso, é muito mais, vai além, né, do financeiro. Sim. Você entender quais são os benefícios, né? Porque muitas vezes as empresas, elas pensam nos benefícios sem entender de fato o que o colaborador pensa como benefício, né? E às vezes, sei lá, você entregar um voucher de hospedagem para aquele colaborador que se destacou e vir com a família dele, passar um dia no hotel, né, apresentar ali a sua segunda casa, né, para sua família ver e vivenciar ali o que ele vivencia de maneira profissional, às vezes isso é muito mais interessante do que, sei lá, um voucher de R$ 150 ou de R$ 200 ou de R$ 1.000, que seja, para você simplesmente só gastar, né? Então, eu acho que é importante. E eu acho que isso é uma das coisas também que muito as pessoas vêm pensando, né? Vêm revendo aí suas prioridades, seus valores, o que é importante mesmo para si, principalmente pós-pandemia, né? Tipo assim, não adianta eu estar num trabalho onde, sei lá, eu trabalho 12, 14 horas e ganho X valor, se eu não tenho tempo para mim, né? Se eu não tenho tempo para viver aquilo, né? Poxa, se eu trabalho para ter meus bens materiais, para ter meu lazer. Então, se eu não tenho tempo para isso, meu trabalho já, poxa, será que meu trabalho faz sentido? Será que vale a pena, né? Pena. Então, às vezes eu vou ficar aqui, nesse lugar aqui que, poxa, dá. Tem aquela questão do acolhimento, do apoio emocional, né? Do que só aquela interessante que a gente, enquanto, né, empresa, trata você de maneira como um número, né? Boa. Tu vê que como empresa é importante a gente ver que os nossos consumidores, né, estão cada vez mais diferentes, buscando coisas diferentes. A gente precisa entender o que é importante para eles, mas os nossos colaboradores também, né? O que o colaborador precisa, como eu posso fazer esse colaborador se destacar? Porque se está difícil de manter mão de obra em alguns setores, em algumas posições, a gente precisa entender cada vez mais esses colaboradores para trazer eles para perto, para fazer com que eles se motivem, vistam a camisa, ou enfim, aqueles que não querem, mas que a gente entenda quem são eles e como mantê-los funcionando, né? Mesmo aqueles que, eu não quero crescer. Tem gente que não quer crescer, talvez nem conscientemente, mas a pessoa só quer paz na vida, trabalhar o mínimo possível. Show! Mas tem que saber reconhecer também esses, né? Exatamente esse ponto que você falou, né? Então, você realmente não pode tratar tudo como igual. Você realmente, mas eu tenho 50 pessoas, 60 pessoas, 70 pessoas na minha equipe, como é que eu vou tratar todo mundo individualizado? Sinto muito. Adorei a risadinha, assim, sinto muito. Inclusive, a gente está agora cada semestre a gente faz, né, o que a gente chama de Talent Cycle, lá no hotel. Então, é um protocolo da rede, né, que vem diretamente da sede, né, todos os hotéis precisam aplicar esse protocolo, e aí é onde você vai trazer os valores da rede e ver como é que cada colaborador se encaixa naqueles valores, aí você avalia ele com estrelinhas, mas aí também é um bate-papo, né? Então, assim, não é só eu, né? E uma coisa que eu gosto muito da rede, não é só eu, quanto seu gestor, quanto seu líder, que estou aqui na posição de lhe avaliar, mas você, enquanto colaborador, também pode me avaliar, né? Então, assim, e aí é onde você tira seu tempo
Justamente, a cada 6 meses, 3 meses, aí você vai ter que tirar um tempo da sua agenda para conversar com seus 50, 60, 100 pessoas e ver o que cada um, como cada um se sente, né? E aí você entender isso, você faz a sua gestão de talentos, né? Como é que eu posso potencializar ainda mais o potencial de cada um? Que demais. É isso aí. Aí eu podia ficar conversando muito tempo contigo aqui, porque teria muita coisa para falar. Sim, beleza. Mas antes de abrir o espaço para ti agora, eu queria te agradecer, dizer que foi um bate-papo muito legal. Eu amei mesmo. Eu adoro, sabe, eu adoro conversar contigo. E fazia tanto tempo que a gente não falava, né? Sim, Eu me sim. lembro da gente, eu tava lá como trainee, foi 2017, aí tu entrou, eu tava na recepção ainda. Eu acho que foi o nosso GG, o Alexandre, na época que te apresentou, quando tu entrou assim, disse, essa aqui é a Rai, tu veio toda assim, ainda meio tímida, óbvio, porque era o primeiro dia e tal. E depois já tava amigo de todo mundo na cozinha, e, né, porque tu é bem estratégica e já tava amiga de todos o pessoal lá e foi muito legal. Mas te agradeço muito, assim, eu acho que clareou bastante coisa, dá para o pessoal também entender o que significa crescer, quais são, né, o que é bom e talvez o que não é tão bom, para que as pessoas possam avaliar, né, os nossos profissionais aqui que talvez queiram ir para hotelaria saibam o que tu enfrenta. Né, nessa carreira. E para quem não é, né, para ver com o que a gente trabalha com o turismo, que é uma profissão, que é a profissão do futuro. Eu sempre digo isso. O turismo é a grande profissão do futuro. E eu acho que quem é de fora pode ter uma ideia muito legal aqui do que faz o turismólogo de diferentes áreas. Então, a gente fala aí de gastronomia, uma das áreas, né, específicas aí, uma das especializações que a gente chama do turismo para a gente, para óbvio que para a gastronomia é uma outra visão, né, para quem é formado, mas para a gente é muito importante isso, e eu acho que o nosso bate-papo hoje trouxe bastante do que é a tua visão numa outra área, que não formada em turismo, por exemplo, mas na gastronomia, traz de positivo para a hotelaria. Então, antes de abrir o espaço aí para ti, muito obrigada por ter topado, por ter aberto mão aí das tuas horas, do teu período de folga, que tu me disse que era tua folga, né? Então, obrigada, Raia, assim, Para mim, demais. para mim, isso é uma excelente forma de aproveitar, inclusive. Ai, que bom! Eu espaço para ti falar o que tu quiser, se tu quiser, enfim, dizer alguma coisa ou alguma coisa que eu não tenha dito. Não, você falou, eu até anotei aqui que você falou no início, né, sobre a hotelaria convencional, né? Hoje em dia a gente tem outros meios de hospedagem que não é convencional, como um hotel, mas você tem ali o Airbnb, né? E outras plataformas onde as pessoas podem estar se hospedando, né? Óbvio que acho que o grande ponto disso daí é a questão do valor mesmo, né? Acho que é a questão de economia, né? E aí, isso me fez lembrar da importância de que as redes, né, elas procuram sempre se preocupar com a jornada da experiência do cliente, né? Então, assim, é como aquela coisa que a gente estava falando. Bom, antigamente, talvez não seja rentável eu ter comodidade A, B ou C no meu hotel. Mas, hoje em dia, se eu não tenho aquela comodidade, eu como consumidor, qual é a diferença de eu pagar, sei lá, R$ 1.000 no hotel só porque é hotel e eu pagar R$ 300 no Airbnb, se praticamente a comodidade é a mesma, né? Então, acho que aí é um dos grandes pontos onde as grandes redes hoteleiras, né, e até mesmo hotéis familiares, você vê isso, começou a repensar, né, começou a virar uma chavinha e ver, não, poxa, eu preciso ter comodidade, eu preciso pensar na experiência do meu cliente para poder captar ele, senão o Airbnb ali da esquina vai tomar ele, senão a dona Zefinha que posta lá no grupo do Facebook É, os seus apartamentos muito bem mobiliados, bem localizados, vai tomar esse meu hóspede, né? Então, a gente precisa pensar nessas questões, né? E uma delas entra aí um A e B bem estimulado, né? Onde o meu hóspede vai chegar e vai ter ali a opção de seja uma entrega no quarto, ou seja uma opção de um buffet, ou seja uma opção de um à la carte, né? Tem as redes que fazem os planos de fidelidade, né? Então, assim, eu tenho redes que atuam com todas as categorias de hotel, né? Desde do econômico ao luxo,
né? Porque eu tô ali, eu faço a minha própria concorrência, né? Eu tanto tenho ali hotel para atender as pessoas que querem um alto luxo, como as pessoas que querem só ali um dia mesmo ali qualquer, só para pegar um quarto, só para se hospedar ali mesmo, suprir aquela demanda, né? Então, assim, preciso conhecer meu hóspede. Antigamente, reclamou que o meu café da manhã estava com pouca opção. Mas é uma reclamação? Não. Agora eu preciso sim focar nessa uma reclamação. Uhum. Reclamação, ela vai parar no TripAdvisor, vai diminuir minha reputação, e aí diminuindo minha reputação, até você melhorar ela, por mais que você tenha lá 10 comentários positivos, acaba que fica lá em cima, porque eu acho que os algoritmos também são feitos para isso, né? Para que você fique nessa qualidade aí. Então, E a gente, como consumidor também, né, Rai? Por exemplo, se eu vou escolher um local, o que é bom, show, mas eu quero saber o que é ruim para ver se o que é ruim não tudo bem por mim ou se realmente me importa e eu não quero ficar naquele local, né? exatamente. Então, assim, é importante você pensar em toda essa jornada do cliente. Eu acho que cada vez mais os hotéis têm feito isso, né? É tanto que eu acho interessante até porque acho que você tinha hostel, né? Você ainda se fala em hostel também, mas tem rede de hostel, né? Eu acho que eu nunca consegui imaginar isso na minha vida. Poxa, uma rede de hostel. Então, você tem uma rede de hostel que é ali uma hospedagem mais simples, né? Você compartilha e tal, mas você vê que você tem cuidados de trazer esse ambiente cada vez mais conectado, mais ligado à experiência, à comodidade do cliente, né? Então, acho que isso é um grande ponto importante. Não acho que essas plataformas aí possam abalar ainda, nem tão cedo, o setor hoteleiro, né? Acho de verdade, assim, que a gente tem, sim, muito potencial ainda para crescer, especialmente no Brasil. E acho que é isso, é a gente se atentar às novidades, se atentar a fazer a diferença, né? E às vezes a diferença é coisa mínima, né? Uhum. Sim. Então, é pensar nesse mínimo, não. Acho que pensar fora da caixinha não é você pensar em grandes investimentos, em grandes coisas muito volumosas, assim. Eu acho que coisas simples que podem fazer todo o impacto positivo e trazer grandes diferenças no seu atendimento, no seu acolhimento e nos resultados do hotel. Que demais, acho que isso é muito importante. Depois eu vou recortar esse pedacinho aqui do nosso trecho e vou colocar lá, porque eu acho que é bem o que a gente fala sobre inovação, né? Inovar não é mudar tudo. Às vezes é tu fazer uma transformaçãozinha que parece zinha num processo, mas que causa um impacto legal. Inclusive, né, Rai, porque quando a gente fala em TripAdvisor, Booking, essas plataformas, mas a gente chamou de TripAdvisor porque é a primeira lá que surgiu, né, pioneira, elas têm um impacto indireto, mas eu acho que agora já está até direto, mas já se tem estudos de que elas impactam a receita do hotel. Então, na verdade, se a gente não estiver atento a isso e a jornada do cliente, como tu bem disse, inclusive no e-book que está desse lado aqui, que esse lado aqui, a primeira carreira que nós temos no e-book de carreiras é justamente atendimento ao consumidor, ou Customer Success, né, que eu chamo aqui, mas tem vários nomes. E a gente fala sobre a jornada do cliente nesse e-book, eu falo sobre a jornada do cliente como um dos pontos mais importantes aí. E a gente vê que hoje as empresas estão contratando gerentes, estão trazendo gerentes do atendimento do consumidor, daquele saque que a gente dizia que não valia nada, as pessoas que estão trabalhando no saque hoje têm um conhecimento muito grande do cliente na mão, da empresa, do cliente, do produto. Então, essas pessoas estão se transformando em futuros líderes justamente pelo conhecimento que elas têm do cliente, das dores, das reclamações, do que não tá legal, do que tá bom. E a partir daí saem líderes, né? Pessoas importantes aí que estão interessadas no cliente, na jornada, na personalização, né? Não é só pro luxo hoje a personalização, né? Não, eu acho que isso que você falou é fundamental. Eu acho que a gente pensava muito isso. Não, só pode ter personalização no luxo. Não, porque personalização é ceder uma garrafa de champanhe. É ceder um doce feito por um chefe altamente executivo, né, altamente formado, né? Tanto que a rede Accor, ela atua
com IBs, né? Os IBs mais o IBs econômico e trabalha aí com redes, né? Boutiques de alto luxo. E em todos você tem a jornada do cliente, que ela é padrão para todos, desde o IBs até os Fairmont da vida, enfim, os M Galleries, que são os nossos aí de alto luxo. Então, assim, são coisas que ela é básica desse beabá, né? Então, assim, isso desde a forma como você se expressa, né? Desde a forma como você se expressa já é personalizado, né? Caramba, sensacional. Muito, muito obrigada, viu? Obrigada. Nada. Pessoal, comenta que eu levo para a Rai depois para elas ficar sabendo. Também vai estar disponível, mas eu levo os comentários, enfim, para o pessoal saber o que eles acharam para ti depois do nosso bate-papo. Perfeito, Paulinha. Muito obrigada mais uma vez e vamos continuar se falando. Qualquer coisa, quando colar aqui em São Paulo, você avisa, viu? Com certeza, deve ser logo. Falar aí no Sul. Sim, com certeza. Espera um pouquinho se ajeitar a situação, aí tu vem. Sim, com certeza. Eu vou esperar sim. Beijo, boa folga, viu? Beijo. Tchau, tchau. Gente, que delícia conversar com a Rai. Eu falei para vocês que ia ser demais, né? Olha, a gente tá passando sempre da 1 hora aqui, mas assim, não tem como, porque o pessoal que tá vindo aqui é, enfim, de primeira linha, né? Eu disse para vocês que ia ser assim, e se eu achei que a primeira temporada tava boa, a segunda tá continuando nesse padrão, então muito, muito bom ver isso, e eu me sinto muito realizada cada vez mais que eu faço esses bate-papos com vocês. Pessoal, para finalizar, não esqueçam que todo o conteúdo, né, o nome da nossa convidada tá aqui embaixo, né, na legenda, o que nós fazemos, links de interesse também, então o link do nosso e-book de carreiras que eu comentei aqui na live, o link do nosso LinkedIn para turismólogos, então do nosso curso rápido para construir o teu LinkedIn para, né, profissionais da área do turismo, formados ou não, e o link do nosso Instagram para nos seguir, tá bom? Na terça-feira que vem, às 19 horas, nós estamos aqui de novo, né? Para mais um episódio da série de Carreiras em Turismo. E eu vejo vocês lá. Um abraço e até mais.